Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça, do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na alegria do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o seu caminho achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A alma do trabalhador trabalha para si, porque a sua boca o incita. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro, e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, quando elas se acham no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar.
De longe, entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior. Entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos de mim, pois, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.